Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena em vossos corações. O salmista disse: Se a tua instrução não fosse o meu maior prazer, há muito eu teria perecido. Queridos, hoje entramos no 4º dia de exposição do primeiro livro de Samuel. Estarei expondo os capítulos de 11 a 13. Mas vamos buscar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença para Te agradecer por mais esse dia de vida, de paz, de saúde, de trabalho e de privilégio por estarmos meditando em Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço por cada irmão que faz parte desse grupo de leitura, que participa lendo a Tua palavra e também meditando no texto exposto. Peço que dê a eles fome da Tua palavra, assim como o recém-nascido tem fome de leite materno. Que cada um possa ser o bem-aventurado descrito no Salmo 1, que tem prazer na lei do Senhor, na instrução do Senhor, e possa nela meditar de dia e de noite. Que esse conhecimento transforme essas vidas e que cada um se torne um cristão santo, piedoso e cheio de fé, que é a tua perfeita vontade para os teus filhos. E é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, no capítulo 11, Naás, o amonita, acampou contra Jabes-Gileade. Naás significa a serpente. Analisando o texto com cuidado, perceberemos que essa invasão ocorreu aparentemente antes de Saul ser feito rei. No capítulo 12, verso 12, aprendemos que realmente foi esse acontecimento que culminou no pedido de Israel por um rei. Em desespero, os habitantes de Jabes-Gileade se ofereceram para fazer um pacto com esse antigo inimigo de Israel, propondo-lhe se tornarem seus servos. Porém, a contraproposta de Naás era que todos eles, além de se tornarem servos, que tivessem seu olho direito arrancado. Os anciãos de Jabes-Gileade, então, pedem 7 dias de descanso nas hostilidades, com o objetivo de encontrar alguém em Israel que viesse em seu socorro. Parece que Naás estava tão confiante de si mesmo que permitiu isso apenas para expor a condição patética de todo Israel. Mensageiros trazem um apelo a Gibeá, que ficava nas proximidades de Jerusalém, causando grande choro no povo. Então nós vemos Saul agindo pela primeira vez. No entanto, suas ações são características de sua condição espiritual. Não lemos nada sobre oração. Ele não buscou a presença do Senhor. É verdade que o Espírito de Deus desceu sobre ele, mas isso não significa que ele estava em comunhão com Deus. O Espírito de Deus também havia descido sobre Balaão para profetizar. Mas mesmo assim, o Espírito desceu sobre Saul com o poder no mesmo sentido em que veio sobre os juízes. A raiva que ele manifestou, os métodos que empregou para incitar o povo, a ameaça que ele fez e sua confiança em Samuel em busca de autoridade, tudo mostra que lhe faltava uma fé verdadeira. Ele é apenas um homem que não conhece o Senhor. Em muito pouco tempo, um exército formidável de 330 mil homens é formado. E a mensagem é enviada a Jabes-Gileade de que eles teriam ajuda no 3º dia. Considerando uma distância de mais de 70 quilômetros, este foi um trabalho incrivelmente rápido.
O exército deve ter partido antes do anoitecer e marchado durante a noite toda para chegar lá na hora da vigília da manhã. Os homens de Jabes-Gileade, porém, não deram nenhuma indicação aos amonitas ou os avisaram de que eles teriam ajuda, mas disseram-lhes que se renderiam no dia seguinte. Quando o exército israelita se aproximou pela manhã, Saul os dividiu em 3 grupos, sem dúvida cada um vindo em uma direção diferente para confundir os amonitas. Seu ataque repentino derrotou totalmente seus inimigos, massacrando um grande número e espalhando o restante. A vitória foi completa com o calor do dia. É importante lembrar que foi Deus quem moveu Saul e o apoiou, capacitando-o a obter essa vitória, mostrando assim sua disposição de apoiar Saul totalmente, se ele lhe obedecesse. Samuel não se deixou levar pelo entusiasmo do povo por Saul. Em vez disso, ele incentivou o povo a ir a Gilgal para renovar o reino ali. Devemos lembrar que, na vinda de Israel para a terra, eles primeiro pararam em Gilgal, onde os homens foram circuncidados, e quando obtiveram vitórias mais tarde, foram instruídos a voltar para Gilgal. Isso nos lembra que não importa qual seja a vitória obtida, não existe mérito humano nenhum nela. Portanto, ninguém pode se exaltar. Mas mesmo assim, Saul e todo Israel se alegraram muito, porém Samuel não é mencionado nessa alegria. Bom, no capítulo 12, nós vemos o homem de Deus, o homem de oração Samuel, agora em idade avançada, diante do povo. Ele diz: eu tenho guiado o caminho de vocês desde a minha infância até hoje. Aqui não estava um nazireu que falhou, como vimos Sansão, mas alguém que viveu seu nazireado no sentido mais amplo da palavra, em plena consagração. Que serviço altruísta ele prestou e como Samuel amava seu povo. Em tudo isso, ele é o tipo do maior servo que veio na plenitude dos tempos, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o Senhor Jesus. Seu testemunho de sua própria integridade nos lembra também as palavras de Paulo em Atos no capítulo 20, em sua despedida aos presbíteros de Éfeso. Então, toda a nação reconheceu a integridade de Samuel. Segue-se um breve retrospecto histórico em que Samuel aponta o pecado deles por se esquecerem de Yahvé. Bedã, citado no verso 11, a maioria dos estudiosos acredita que era outro nome para Baraque. Dado o retrospecto, assim como os pais se esqueceram de Yahvé, a condição atual de Israel era igual de seus pais, ou seja, de descrença e desobediência. Então, apesar de todo esse histórico de livramentos operado por Deus através desses juízes, quando o rei amonita pareceu-lhes uma ameaça, o povo foi até Samuel rogar por um rei, quando o próprio Yahvé já era o rei deles. E este foi o motivo pelo qual Samuel protestou contra a maldade e a incredulidade dos israelitas em terem pedido um rei para si, como tinham todas as demais nações, como eles diziam. A repreensão de Samuel e o teor de suas palavras foram confirmados por Deus com um milagre tremendo, pois dissera que o Senhor faria trovejar e chover, numa época em que isto não ocorria, a saber, na colheita do trigo. Nunca troveja e chove na Palestina nessa época do ano, entre maio e junho. Mas antes disto, Samuel fez uma confrontação com todos eles na presença de Saul,
a quem chamou de ungido do Senhor em relação ao seu próprio ministério. Não foi uma prestação de contas o que ele fez, mas uma verdadeira confrontação, como que a convencê-los, já que nada havia de repreensível na forma como ele vinha conduzindo o povo, Deus o usando, Deus participando ativamente do cuidado do povo. Ou seja, o povo de Israel não tinha justificativa nenhuma para pedirem um rei. Na verdade, Samuel estava dando a eles uma oportunidade para que mais uma vez examinassem seus corações e vissem quais foram os motivos reais que os fez tomar a decisão de pedir para si um rei. Não seria porque estavam se predispondo a abandonarem o Senhor e os seus mandamentos, o que estava bem representado na pessoa e no governo de Samuel? O pedido de um rei não teria em vista a intenção de substituir o governo de Deus pelo mero governo do homem? Isto era de fato uma maldade, e eles deveriam vigiar contra tais sentimentos e se arrependerem do seu pecado, redirecionando as suas intenções para o bem, e não abandonarem a direção de Deus, tanto eles quanto o rei que havia sido colocado sobre eles. A máscara foi retirada com as palavras de Samuel e com a confirmação delas com os trovões e a chuva que Deus enviou atendendo a sua oração. E eles reconheceram o seu pecado, como diz o verso 19. E então pediram a Samuel que intercedesse em seu favor, para que o Senhor não lhes matasse. As palavras que Samuel usou em resposta ao seu pedido são dignas de serem destacadas. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós fizestes todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porquanto seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Essas palavras revelam que os israelitas estavam pensando em coisas vãs, em grandeza mundana, em glória terrena. Isto não poderia livrá-los de maneira alguma, porque o modo de Deus tratar com eles era diferente da forma como tratava as demais nações, porque tinham uma aliança com o Senhor. Essas palavras tinham por alvo servir de alerta, não somente ao povo, como ao próprio Saul, pois se perseverassem em fazer o mal, pereceriam, tanto eles quanto o próprio rei. Este alerta veio a ser desconsiderado, e tanto os israelitas viriam a tombar no campo de batalha, quanto o próprio Saul, depois de 40 anos do seu governo sobre Israel. No capítulo 13, os estudiosos do hebraico consideram que algo está faltando no versículo 1 nos manuscritos hebraicos, ou então que todo o versículo não estava originalmente no texto. Mas, em autoconfiança, Saul dispensou a maior parte do povo. Apenas 2.000 homens permaneceram com ele e 1.000 com seu filho Jonatas. Saul agora está passando por um teste. Ele teria verdadeira fé, que confia e depende de Deus? Ele é obediente à sua palavra dado pelo profeta?
Jonatas aparece aqui pela primeira vez. Seu nome significa "o Senhor deu". Ele é o oposto de seu pobre pai. O filho é um homem de verdadeira fé e zelo por Deus. Ao ferir a guarnição dos filisteus, ele manifestou essa fé. Ele contava com Deus e na dependência dele agia. E o que Saul fez? Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: "Ouçam os hebreus". Não foi uma ação de fé, mas o resultado de seu próprio coração orgulhoso. É muito significativo que ele evita a palavra Israel. O Senhor nunca fala de "meu povo, os hebreus". Seu nome nacional original é sempre "meu povo, Israel". Saul deixa de fora o Deus de Israel. Tudo isso revela o caráter dele. Mas então, ele, Saul, e não seu filho, recebe o crédito de ter ferido a guarnição dos filisteus. E quando eles juntaram todas as suas forças, o povo ficou paralisado de medo. E em vez de avançar em nome de Yahvé, eles procuram cavernas, matagais, as rochas, os lugares altos e os poços. Alguns dos hebreus chegam a cruzar o Jordão. Saul permanece nessas condições desmoralizadas em Gilgal, seguido por algumas pessoas que tremem. É um amontoado de incredulidade, tanto o rei como o povo. Eles temem os filisteus e não confiam em Yahvé. E Saul estava em Gilgal. Ele poderia ter se lembrado do capitão das hostes do Senhor e buscado sua presença e ajuda. Tudo mostra que o rei escolhido não conhecia o Senhor. Entretanto, a palavra de Samuel para ele, no capítulo 10, verso 8, não foi esquecida por Saul. Ele espera, mas não o suficiente. O teste começou. As pessoas ficam alguns dias e então começam a se espalhar. Eles não têm fé, nem tampouco o rei. A verdadeira fé espera em Deus e confia nele. A fé sabe que o extremo do homem é a oportunidade de Deus. Saul faz um esforço exterior para ser obediente, enquanto em sua alma não conhece sujeição ao Senhor e nem a seu caminho. Por fim, o ponto de ruptura é alcançado. Ele se intromete no ofício sacerdotal. O holocausto, sem qualquer significado nessas circunstâncias, é trazido por Saul e imediatamente após Samuel aparece. As próprias palavras de Saul revelam mais uma vez seu caráter e são sua própria condenação. Ele foi testado e o teste revelou um coração que não temia o Senhor e nem tinha confiança nele, e nem era obediente à sua palavra. Samuel entrega sua mensagem. A frase é pronunciada: outro. Um homem segundo o coração do Senhor deve tomar o seu lugar. É deplorável a condição de Israel. Os filisteus também se referem a eles como hebreus. Em vez de dependerem do Senhor para tudo, eles eram escravos de seus opressores, dependentes deles. Este é o lugar em que a descrença pode colocar o povo de Deus. Samuel então deixou Saul, indo para Gibeá, e Saul agora tem apenas 600 homens, menos de 1/3 do número anterior. Em um número muito menor do que os filisteus, ele não tem coragem de prosseguir para o ataque. Os filisteus, por outro lado, não parecem inclinados a atacar Saul, mas usam manobras evidentemente destinadas a intimidar Israel sem confronto direto. 3 companhias vieram de seu acampamento, mas saem em direções diferentes, evidentemente para saquear as aldeias de Israel.
O exército de Saul não era nenhuma proteção para esse povo oprimido. Os filisteus os tinham à sua mercê, enquanto Saul tremia sob a ameaça de um ataque dos filisteus. A situação de Israel era tão lastimável que seus opressores, os filisteus, os privaram de ferreiros, de modo que o exército de Israel não tinha espadas ou lanças. Até mesmo para afiar seus implementos agrícolas, eles tinham que recorrer aos filisteus, exceto aqueles que podiam ser afiados com uma lima. No dia da batalha, portanto, apenas os dois líderes, Saul e Jonatas, possuíam armas. O restante do povo não tinha espadas nem lanças. E aqui podemos fazer uma comparação. Em muitas denominações, acredita-se que apenas os líderes ordenados tenham algum conhecimento da palavra de Deus, e por isso os leigos dependem desses líderes para interpretar a Bíblia para eles, de forma que os sigam cegamente, não tendo uma compreensão clara da palavra de Deus por si mesmos. Esses cristãos estão tipicamente sob o domínio dos filisteus. Queridos, e assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.